Lola, com o coração batendo acelerado, finalmente encontra a jovem que ela acredita ser Sofia, a responsável pelo caos que a envolveu nos últimos tempos. Ela observa a garota por um momento, tentando analisar a situação, com um olhar penetrante, pois o que aconteceu na festa foi de um mau gosto incomparável, não podendo entender como ela e quem quer que tenha ajudado pensaram que isso seria uma boa ideia. Lola, sentindo-se traída e humilhada, ainda não conseguia acreditar que algo tão terrível havia acontecido sob sua supervisão. A festa, que deveria ser um momento de celebração e alegria, havia se transformado em um pesadelo público, com todos sabendo dos escândalos que se seguiram. A irritação e a dor que Lola sentia eram palpáveis. Ela, no entanto, tentou manter a compostura enquanto perguntava, com um tom de voz carregado de raiva e frustração: "Quem te ajudou a fazer tudo isso?", tentando descobrir quem incentivou a destruir minha reputação desse jeito. Ela sabia que alguém mais estava por trás, que não era apenas Sofia quem havia orquestrado aquilo tudo. A dúvida e a desconfiança estavam consumindo a mente de Lola, que pensava em como poderia tomar medidas drásticas contra aquela situação. "Eu vou processar você por calúnia", ela disse, com uma firmeza que soava mais como uma promessa do que com uma ameaça. Não era mais apenas uma questão de defesa de sua honra, era uma questão de retribuição. Depois de um breve silêncio, Lola se aproximou um pouco mais e, com um tom um pouco mais suave, mas ainda assim cheio de ressentimento, perguntou: "Existe alguma forma de você se redimir comigo? De me ajudar a consertar o que foi quebrado?" Era uma pergunta difícil para Lola fazer, mas ela não via outra saída. A raiva estava se misturando com a sensação de impotência. Ela não sabia se acreditava realmente que Sofia poderia se redimir, mas sentia que deveria perguntar. O desejo de resolver aquela situação sem mais complicações estava falando mais alto, mesmo que, no fundo, Lola soubesse que as chances de Sofia querer se desculpar eram mínimas. Em uma conversa mais tarde com Benjamin, Lola desabafa sobre a situação, contando como havia tentado resolver o problema com dinheiro. "Já ofereci uma grande quantia para que ela parasse", disse Lola com uma expressão cansada no rosto. "Estou disposta a pagar o que for necessário, mas ao mesmo tempo não sei se isso vai funcionar." Benjamin, um pouco mais pragmático, observou a situação com uma visão mais estratégica. "Ela não parece não se importar com o que você tem a oferecer", ele disse, questionando o valor de sua proposta. Lola, com uma expressão tensa, sendo que 300 mil pode ser o suficiente para ela parar, não podendo deixar isso continuar. A conversa com Benjamin era apenas um reflexo de sua crescente frustração. Ela estava disposta a pagar o que fosse necessário para que aquele pesadelo acabasse de uma vez por todas, mas sentia que estava jogando dinheiro fora. A situação estava além do que ela imaginava. Sinceramente, não sabe se isso vai ser o suficiente para resolver tudo. "Ela é mais difícil do que eu imaginei." Embora Lola tivesse a intenção de resolver aquilo o mais rápido possível, ela já começava a perceber que a situação era mais complicada do que ela havia pensado inicialmente. Sofia não parecia ser uma pessoa fácil de lidar, e o dinheiro, ao que tudo indicava, não seria suficiente para comprar sua paz. Lola então se viu diante de um dilema. Como lidar com alguém que não se intimida com dinheiro e que parece estar disposta a fazer de sua vida um inferno? Ela estava começando a entender que a solução não era simples, e talvez ela precisasse repensar sua abordagem. Lola se espanta ao ouvir que Gabriel decidiu ficar mais tempo na cidade, mas ele deixa claro que não ficará em sua casa. Isso a deixa desconfortável, pois ela não esperava essa decisão. Ela tenta esconder o desconforto, mas fica clara a sua preocupação. Ela imaginava que, com o tempo, poderia haver algum tipo de reconciliação ou ao menos uma melhora nas coisas entre eles. Mas agora, com a decisão de Gabriel, ela não sabe o que pensar. Então, ela tenta puxar assunto e pede para ele falar mais sobre o inquérito que estava sendo conduzido. Lola sente que ele poderia confiar nela. Afinal, ela sempre tentou ajudá-lo. Gabriel, com uma expressão fechada, diz que não pode falar mais sobre o caso naquele momento. Ele permanece em silêncio, o que deixa Lola ainda mais irritada e desconcertada, pois ela não entende o porquê de tanta reserva. Lola então começa a refletir sobre o futuro de Gabriel, achando que a carreira que ele escolheu não é a mais adequada, especialmente com tudo o que está acontecendo em sua vida e a situação caótica em que ambos estão envolvidos. Ela sente que ele deveria repensar tudo, pois embora ainda houvesse tempo para mudar o rumo de sua vida, ela não sabe se ele percebe isso ou se vai insistir em algo que, na opinião dela, pode acabar sendo um erro.
Ao mesmo tempo, Benjamin se aproxima de Sofia, mas se faz passar por Júlia e tenta descobrir de maneira sutil quando os dois poderiam sair para jantar. Ele tenta parecer casual, mas há uma tensão no ar, pois ele sabe que Sofia não é alguém fácil de ser manipulada. Ela observa Benjamin com cautela, sem deixar transparecer se aceitaria ou não o seu convite, o que deixa a situação ainda mais incerta. Do outro lado, Carol, com seu jeito direto e sem rodeios, pergunta a Sofia se o tio dela estava de fato dando em cima dela, o que faz Sofia se sentir desconfortável. Ela tenta disfarçar a vergonha, mas sabe que a pergunta foi inevitável, já que Carol tem o dom de não deixar nada passar despercebido. Nesse momento, do lado de fora da casa de Lola, um grupo de pessoas começa a se reunir. Elas estão com cartazes na mão, gritando palavras de ordem e exigindo a saída de Lola, o que agrava ainda mais a situação para ela. Lola, preocupada com a imagem pública que estava se deteriorando, tenta se defender, mas suas palavras não parecem surtir efeito, pois o grupo não a escuta. As pessoas estão indignadas e a pressão sobre ela aumenta, deixando Lola completamente desconfortável e sem saber como agir. Além disso, começam a surgir queixas sobre a máquina que Lola administrava, com várias clientes se queixando de terem saído de lá com machucados, o que só contribuiu para sua crescente sensação de que está perdendo o controle. Sofia, de longe, ouve pelo celular toda a situação e escuta as conversas de Lola com um certo distanciamento, como se estivesse analisando tudo sem se envolver diretamente. Ela mantém a calma, sabendo que nada disso a afeta diretamente, mas ainda assim está atenta aos desdobramentos. Em seguida, Gabriel e Sofia vão a um bar para tentar se distrair um pouco de toda a tensão que ambos estão vivendo. Enquanto estão lá, bebendo, Gabriel, com um olhar curioso, pergunta a Sofia se a mãe dela não a mandou ir atrás da pessoa que entregou a boneca. A pergunta é carregada com uma certa curiosidade, mas também de uma necessidade de entender melhor a situação. Sofia responde com cautela, sem dar muita informação, o que faz Gabriel sentir que algo mais profundo está acontecendo, mas ele não consegue descobrir o que é exatamente. Enquanto isso, Rogue vê Andréia do outro lado do bar e, com um sorriso tímido, diz a ela que gostou dela. A declaração é direta e ao mesmo tempo simples, mas Andréia, surpresa, responde que, para que as coisas entre eles funcionem, ele também tem que gostar dela, deixando claro que as coisas precisam ser recíprocas. Eles trocam olhares intensos e a química entre os dois é palpável, mas nenhum dos dois dá o próximo passo imediatamente. Após essa troca, eles decidem sair juntos, deixando o ambiente um pouco mais leve em meio à tensão que tomava conta dos outros envolvidos. A saída deles do bar, embora pareça simples, traz uma mudança no clima, como se aquele momento tivesse feito a tensão ao redor diminuir, nem que fosse por um breve instante. Lola, com expressão séria, diz que Viviane não entregou o que foi pedido. O assunto logo se transforma em uma discussão na mesa sobre a necessidade de fiscalizar tudo corretamente e realizar uma auditoria na empresa, para garantir que não haja mais falhas e que a situação seja resolvida da forma mais clara possível. A pressão sobre Lola cresce, pois ela sabe que está em uma posição difícil e precisa agir rapidamente para evitar mais problemas. Enquanto isso, Sofia, com um olhar atento e cuidadoso, começa a procurar alguns papéis importantes dentro do escritório e, com a mesma discrição, tira fotos deles com seu celular. Após fazer isso, ela sai rapidamente do local, deixando o celular cair acidentalmente no chão. Quando percebe, Sofia volta para pegar o celular e, após confirmar que Lola saiu do quarto, age de forma ainda mais discreta, saindo com o aparelho em mãos. Ela sabia que aquilo poderia ser uma oportunidade importante para alcançar seus objetivos. Na delegacia, Gabriel, com o rosto sério, comenta sobre Viviane e sua aparente falta de responsabilidade. Sofia, ouvindo atentamente, comenta com um tom baixo que Lola estava envolvida em algo sujo, e então pede para Alec ajudá-la a ganhar a confiança de Lola, para que assim ela possa dar o bote e garantir o que quer. Ela sabe que precisa ser astuta e paciente, mas está determinada a alcançar seu objetivo. Sofia ainda menciona um jovem que havia criado uma conta com o intuito de limpar o nome da empresa, e que esse jovem poderia ajudá-la na missão. Lola, ouvindo sobre ele, decide que o melhor seria chamá-lo para ajudar, já que a situação estava se tornando cada vez mais complicada. Quando o jovem aparece, Lola, sem esperar muito, diz que prefere ter uma conversa olho a olho, sem depender de documentos ou apresentações formais.
Ela sente que a honestidade é mais importante naquele momento. Em outro cenário, Viviane, ao realizar o pagamento, entrega uma quantia em dinheiro para a suposta pessoa que acredita ser Sofia. Mas a confusão se mantém, pois a identidade da pessoa não está totalmente clara. Gabriel, em uma conversa posterior, tenta se aproximar de Viviane, mas ela o ignora, mostrando sua indiferença e saindo sem dar muita atenção. Enquanto isso, Sofia, com um sorriso frio, comenta com Mariana, que já chegou até ali e que não tem a intenção de recuar. Ela estava determinada a continuar com seu plano, não importa o que acontecesse. Gabriel, por sua vez, acaba descobrindo a verdade sobre Sofia e, ao fazer isso, se desentende com sua mãe, acreditando que foi por culpa dela que seu pai faleceu, o que gera ainda mais tensão sobre eles. O conflito familiar de Gabriel aumenta à medida que ele tenta entender o que aconteceu e como as peças se encaixam na complicada história que está se desenrolando.